Senhores vereadores, boa noite a todos. Invocamos havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a 40ª sessão ordinária no segundo período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação a ata da 39ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Solicito o senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Pauta da 40ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do gabinete número 371/2022, encaminhando cópia da folha de pagamento dos servidores municipais, competência novembro de 2022. Ofício do gabinete número 376/2022, encaminhando projeto de lei em caráter de urgência que autoriza prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, PL número 88/2022. Ofício do gabinete número 377/2022, encaminhando projetos de leis, ambos em caráter de urgência, que anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, PL número 90/2022, e anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara e do Fundo Municipal de Saúde, PL número 89/2022. Ofício do gabinete número 378/2022, encaminhando projeto de lei em caráter de urgência que altera a lei número 1384/2021 e dá outras providências, PL número 91/2022. Ofício da Secretaria de Saúde número 55/2022, em resposta ao requerimento número 05/2022, aprovado nesta Casa Legislativa. Indicação número 49/2022, de autoria da vereadora Terezinha Kuhn, indicando ao chefe do Poder Executivo Municipal para que realize estudo de viabilidade para a construção de muro de contenção, instalação de câmeras de vídeo monitoramento, bem como a colocação de postes de iluminação pública que dá acesso, a fim de garantir a segurança no cemitério municipal Padre Afonso Stelling, no centro do município. Ordem do dia. Em segunda deliberação, projeto de lei número 81/2022, de origem governamental, que altera termos do cargo de operador de máquina 2, previsto na lei número 19, de 8 de março de 1997, e dá outras providências. Em primeira deliberação, nada consta. Em única deliberação, projeto de lei número 80/2022, de origem governamental, que estima a receita e fixa a despesa do município de São Pedro de Alcântara para o exercício de 2023. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 5 de dezembro de 2022. Solicito ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício número 371 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 29 de novembro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Vilmar Prim, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Respeitosamente me dirijo a Vossa Excelência e de seus dignos e nobres pares, no sentido de entregar cópia da folha de pagamento dos servidores municipais da competência novembro de 2022, para análise e fiscalização. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 376 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, 5 de dezembro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Vilmar Prim, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores, São Pedro de Alcântara, Santa Catarina. Respeitosamente venho a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação, em caráter de urgência. Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara,
Sem mais, renova a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 88 de 2022 autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. O prefeito de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a prorrogação das chamadas públicas vigentes até a data de aprovação dessa lei para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, firmados com fundamento no inciso 9º do parágrafo 1º do artigo 209 da Lei Complementar número 5 de 16 de maio de 97. Observado a limitação prevista no parágrafo 2º do artigo 209 da referida lei, independentemente de previsão contratual de prorrogação, com efeitos às chamadas públicas vigentes no âmbito da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São Pedro de Alcântara, 5 de dezembro de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa. Ilustres vereadores, digníssimo presidente, cumprimentando-os cordialmente, levamos ao conhecimento dessa nobre Casa Legislativa o presente projeto de lei tendente a prorrogar as chamadas públicas vigentes até a presente data, notadamente quando os setores alcançaram um patamar de agilidade e eficiência não alcançado quando existentes apenas um profissional. A possibilidade de tal medida encontra amparo no princípio da legalidade, onde os atos administrativos possam ser praticados desde que previstos em lei. Ainda, o presente respeita o princípio da simetria, ao fim de que haja uma relação simétrica entre as normas jurídicas da Constituição Federal e as regras estabelecidas nas Constituições estaduais e mesmo municipais. Nesse sentido, a União comumente edita leis federais que prorrogam contratos temporários. Assim, os municípios podem editar leis de igual objetivo. Como exemplos, temos as leis federais 14.461, de 25 de outubro de 2022, 14.323, de 12 de abril de 2022, 14.145, de 23 de abril de 2021, 14.106, de 26 de novembro de 2020, 14.072, de 14 de outubro de 2020, 13.997, de 6 de maio de 2020, Lei 13.996, de 5 de maio de 2020, bem como a Lei do Estado de Santa Catarina, número 18.195, de 2 de setembro de 2021, Lei 18.043, de 22 de dezembro de 2020, Lei 17.758, de 19 de julho de 2019. Pelo argumento acima escrito, bem como a atual situação, e na certeza que o presente projeto de lei receberá acolhida favorável dos senhores e senhoras, solicito que ele seja votado e aprovado nos moldes do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores no município de São Pedro de Alcântara. Aproveito a oportunidade para desejar às vossas excelências meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. São Pedro de Alcântara, 5 de dezembro de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 377 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 5 de dezembro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Vilmar Prim, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Santa Catarina. Respeitosamente vem a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação, em caráter de urgência, que anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, que anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara e do Fundo Municipal de Saúde. Sem mais, renova a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 89 de 2022, que anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara e do Fundo Municipal de Saúde. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º.
fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no total de R$ 312 mil nas dotações abaixo identificadas. Fundo Municipal de Saúde, funcionamento e manutenção, aplicações diretas, 52 mil. Funcionamento e manutenção do ACS, 24 mil. Funcionamento e manutenção do cofinanciamento, aplicações diretas, 25 mil. Funcionamento e manutenção da vigilância em saúde, aplicações diretas, R$ 3 mil. Funcionamento e manutenção da saúde bucal, R$ 58 mil. Funcionamento e manutenção da coordenadoria de saúde, R$ 100 mil. Aplicações diretas, R$ 50 mil. Funcionamento e manutenção do MAC, R$ 50 mil. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º desta lei, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular no valor de R$ 312 mil nas dotações abaixo identificadas. Secretaria de Administração e Finanças. Reforma do prédio da Prefeitura, R$ 51.900. Secretaria de Turismo e Cultura. Apoio a eventos indutores de fluxo e turístico, R$ 81.100. Funcionamento e manutenção do turismo, R$ 33 mil. Secretaria de Educação e Desporto, reforma e ampliação do ginásio de esporte, R$ 17 mil. Construção, reforma de academia de rua, parques infantis e quadras esportivas, R$ 10 mil. Secretaria de Saúde e Assistência Social, proteção social especial de alta complexidade, R$ 20 mil. Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos, manutenção e reforma de calçada, R$ 30 mil. Drenagem pluvial, R$ 10 mil. Alargamento de estradas, R$ 5 mil. Revitalização e construção de praças e parques, R$ 20 mil. Construção de abrigo de passageiros de ônibus, R$ 10 mil. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Programa de Incentivo à Agricultura Orgânica, R$ 20 mil. Realização de eventos promocionais, R$ 4 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 5 de dezembro de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 89 de 2022. Este projeto de lei tem por finalidade suplementar dotações no Fundo Municipal de Saúde que se tornaram insuficientes no decorrer da execução orçamentária. Desta forma, faz-se necessária esta suplementação. São Pedro de Alcântara, 5 de dezembro de 2022, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 90 de 2022, que anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no total de R$ 442 mil nas dotações abaixo identificadas. Secretaria de Educação e Desporto, funcionamento e manutenção do ensino infantil, magistério, R$ 212.500. Funcionamento e manutenção do ensino fundamental, R$ 229.500, com aplicações diretas de R$ 17 mil. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º desta lei, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular no valor de R$ 442 mil nas dotações abaixo identificadas. Secretaria de Educação e Desporto, funcionamento e manutenção do ensino fundamental, R$ 90 mil. Aplicações diretas, R$ 2 mil. Funcionamento e manutenção do ensino infantil, aplicações diretas, R$ 350 mil. Artigo 3º.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 2 de dezembro de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei. Este projeto de lei tem por finalidade suplementar dotações na ação do ensino infantil e fundamental, do magistério, onde existe a maior necessidade e subtrair da manutenção do ensino fundamental infantil, que não será utilizada. São Pedro de Alcântara, 5 de dezembro de 2022, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 378 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 5 de dezembro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Vilmar Prim, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Santa Catarina, respeitosamente vem a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação, em caráter de urgência, que altera a Lei nº 1384 de 2021 e dá outras providências. Sem mais, renova a Vossa Excelência, protesto de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 91 de 2022, que altera a Lei número 1384 de 2021 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 5º da Lei 1384 de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O Executivo está autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320 de 64, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 95% da receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fonte de recursos, desde que não comprometidos. Artigo 2º. Acresce o parágrafo 4º ao artigo 3º da Lei 1384 de 2021 com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 4º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo remanejar todas as dotações necessárias, respeitando os limites constitucionais e a manutenção dos poderes, com a finalidade de reforçar ações voltadas a minimizar os resultados decorrentes de catástrofes natural ocorridas conforme decreto número 267 de 1º de dezembro de 2022. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de abril de 2022. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 5 de dezembro de 2022, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dessa respeitável Casa Legislativa o projeto de lei que tem como propósito de alterar a Lei nº 1384 de 2021 e da outras providências. Este projeto de lei tem por finalidade alterar o artigo 5º da Lei 1384 de 2021 em relação à abertura de créditos adicionais suplementares de 50% da receita estimada para 95% em virtude do grande número de emendas parlamentares que ingressaram nos cofres públicos, bem como de prováveis novas receitas a ingressarem nos cofres municipais em reforço de ações mitigatórias dos resultados das tempestades, chuvas intensas entre 26 de novembro de 2022 a 1º de dezembro de 2022. Na mesma esteira, o projeto busca autorizar ao chefe do Poder Executivo, principalmente quando a execução orçamentária está a finalizar em 31 de dezembro, a liberalidade de mudar o orçamento ao fim de realizar ações necessárias para atingir a normalidade. Destacamos que a mudança pretendida deve manter assegurados o funcionamento dos poderes e a aplicação de todos os mínimos constitucionais. Neste momento de angústia da população alcantarense, necessitamos unir esforços e sabemos que o Poder Legislativo não se furtará na aprovação do presente projeto, que é imprescindível. Desta forma, faz-se necessária a aprovação desta lei com a maior urgência possível. Aproveito a oportunidade para desejar a Vossas Excelências meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.
São Pedro de Alcântara, 5 de dezembro de 2022, Charles da Cunha, prefeito municipal. Só um momento. Ofício da Saúde número 55 de 2022. Resposta ao requerimento número 5 de 2022. Em resposta ao requerimento número 5 de 2022, de 26 de outubro de 2022, solicitado pela vereadora senhora Tatiana Cordeiro da Silva, a falta de muitos itens ainda está relacionado à falta de matéria-prima nas indústrias, que as importam da Índia e China. A razão imediata para a escassez de medicamentos reside na dependência do Brasil em relação a insumos importados, especialmente da China. De acordo com dados da Associação Brasileira de Indústria de Insumos Farmacêuticos, o país importa cerca de 95% do insumo farmacêutico ativo, necessário à fabricação dos remédios consumidos internamente. Em julho, a Confederação Nacional dos Municípios revelou que 80% das prefeituras enfrentaram escassez de medicamentos necessários ao atendimento à população. A rede privada tampouco escapa da carestia. Essa situação ainda não se normalizou, infelizmente. Muitas empresas cotam o item em processo licitatório e acabam não conseguindo fornecer por não conseguirem o fornecimento destes fármacos pelos laboratórios. Devido à alta demanda de consumo atual, associada à baixa produção e consequente escassez no fornecimento de matéria-prima, os preços acabam aumentando e, por isso, as empresas que se habilitaram a fornecer o produto por um determinado preço acabam não conseguindo cumprir com os valores pré-estabelecidos e, desta forma, acabam solicitando o reajuste de valor e, muitas vezes, até a desistência de alguns itens. A Secretaria de Saúde não mede esforços em adquirir medicamentos necessários e preconizados na lista REMUME. Por isso, estamos providenciando um processo licitatório municipal como forma de tentar minimizar este problema. Temos ciência que muitas das empresas que nos entregam medicamentos através do consórcio Sim Catarina participarão deste. São Pedro de Alcântara, 1º de dezembro de 2022. Só um minuto. Através do consórcio Sim Catarina participarão deste, podendo assim apresentar à nossa licitação o mesmo problema que já enfrentamos com o consórcio. Além desta saída, o Estado está em processo de ata de registro de preços para dispor de mais uma alternativa para 2023, com a finalidade de ajudar os municípios de manterem o abastecimento farmacêutico aos municípios. Em anexo, envio o RENAME solicitado, bem como a lista de medicamentos faltantes. Sem mais, à disposição. Joselane Cristina Sten, secretária de Saúde e Desenvolvimento Social. São Pedro de Alcântara, 1º de dezembro de 2022. Indicação número 49 de 2022. A vereadora que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que realize estudo de viabilidade para a construção de muro de contenção, instalação de câmeras de videomonitoramento, bem como a colocação de postes de iluminação pública que dá acesso a fim de garantir a segurança no cemitério municipal Padre Afonso Stellen, no centro do município. Justificativa. Há necessidade iminente de realizar estudo de viabilidade para a construção de muro de contenção no cemitério municipal, pois há trechos no cemitério que estão vulneráveis a desmoronamento. A construção de um muro de contenção irá garantir a segurança de moradores próximos do cemitério e ainda abrir mais lotes, tendo em vista o número de vagas disponíveis serem muito reduzidas. Observa-se também que o local necessita de câmeras de vídeo monitoramento para garantir que não aconteçam roubos e depredações. Por fim, destaco sobre a necessidade de colocação de postes na rua Vendelino Stellen em toda a sua extensão, que dá acesso ao cemitério municipal, a fim de garantir a segurança das pessoas, especialmente no período da noite.
No intuito de garantir a segurança e bem-estar de todos que moram nas proximidades e aos que fazem uso do local, indico referida indicação e aguardo o pronto atendimento. São Pedro de Alcântara, 5 de dezembro de 2022, Terezinha Kuhn, vereadora. Consulte o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para o expediente. Não há vereadores inscritos para o expediente nesta noite, senhor presidente. Insiro na ordem do dia, em única deliberação, os projetos de lei número 89, 90, 91 de 2022 e retiro da ordem do dia o projeto de lei número 81/2022. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, nada consta. Em única deliberação, o projeto de lei número 80/2022, que estima a receita e fixa a despesa de São Pedro de Alcântara para o exercício de 2023. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 80/2022 aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 89/2022, que anula suprimento de verba no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara e do Fundo Municipal de Saúde, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 89/2022, aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 90/2022, que anula e suplementa a verba no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 90/2022, aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 91/2022, que altera a lei número 1384/2021 e das outras providências, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 91/2022, aprovado por unanimidade. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Sim, senhor presidente. Para explicações pessoais, vereadora Terezinha Kuhn, vereadora Tati Silva, vereador Vinícius Zimmermann, vereador Daniel Rodrigues, vereador Roberto Enem, vereador Odair Laurentino. Concedo a palavra à vereadora Terezinha Kuhn. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, assessores e todo o público que nos acompanha. Acendo a tribuna esta noite para parabenizar o prefeito Charles e o vice Luciano e todos os servidores que estiveram e estão à frente das melhorias necessárias da nossa cidade, devido às fortes chuvas dos últimos dias. São Pedro de Alcântara passou por cenas muito tristes nos últimos dias, cenas que nós jamais vamos esquecer. Aos poucos, o nosso município está voltando ao normal. A grande maioria das barreiras já foram retiradas e os acessos estão sendo liberados aos poucos. Quero agradecer também por todas as pessoas que doaram cestas básicas, roupas, etc. E quero agradecer também por toda a equipe que trabalha até este momento para amenizar este cenário de estragos. A gente não tem palavras para agradecer. Todos juntos, trabalhando, isso é coisa mais bonita que a gente pode ver, trabalhar o dia e noite. Olha, é até emocionante, sinceramente. E quero também aproveitar
um pouco para falar da minha indicação, que fala sobre solicitar um estudo de viabilidade para instalação de câmeras de vídeo monitoramento no nosso cemitério, a fim de manter monitoramento garantir que não ocorram roubos e depredações. Fazer um estudo com a engenharia para a construção de um muro de contenção, conforme fotos em anexo, a fim de garantir segurança às pessoas que ali trafegam e também garantir mais lotes, tendo em vista que o nosso cemitério está com o número de vagas disponíveis reduzidos. E na outra fala para solicitar a instalação de postes de iluminação pública no trecho que ainda não possui iluminação pública na parte do morro, indo pela Ponte do Roque como conhecido, a fim de garantir a segurança das pessoas que ali trafegam diariamente. Seria isso. Obrigada. Conceda a palavra à vereadora Tati Silva. Boa noite, presidente, vereadores, servidores dessa Casa Legislativa, público presente e quem também nos acompanha através da transmissão ao vivo. Subo na tribuna nesta noite para falar sobre a enchente que atingiu o nosso município no último dia 1º de dezembro. Quero deixar registrado e parabenizar o intenso trabalho do prefeito, vice-prefeito, seus secretários, em especial o secretário Lohan, o secretário Ricardo Kretzer, agradecer a todos os servidores da Prefeitura Municipal, de todos os setores, ao CRAS, ao pessoal do SAMAI, à Defesa Civil, que não mediram esforços para estarem atendendo todas as localidades atingidas. Quero deixar registrado que enviei muitas mensagens desde a última quarta-feira, via WhatsApp, para a Defesa Civil Municipal e que todas as solicitações foram respondidas e vistoriadas em loco. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos ao Luiz Carlos Vieira Júnior, que é o responsável hoje pela Defesa Civil do nosso município. Registro também o incansável trabalho da Celesc, Serege, Corpo de Bombeiros, ao pessoal do Hospital Santa Teresa, aos policiais penais do COP, ao pessoal da Defesa Civil de Florianópolis, que teve em nossa cidade. Parabenizo por todo o trabalho prestado. Deixo registrado também agradecimentos a todos aqueles que voluntariamente ajudaram as pessoas que estavam mais necessitadas, as pessoas que contribuíram com alimentos, roupas, móveis, colchões, enfim, ao trabalho disponibilizado na ação social em Santa Teresa para os que foram atingidos. Foi uma coisa que parece que toda a nossa cidade se mobilizou e lá tem muitas coisas à disposição dos que necessitam. Fica aqui um pedido de atenção para aquelas pessoas que tiveram de sair de suas casas, das suas residências em nosso município. Foram poucas famílias, mas algumas tiveram que sair. Então, eles estão 5 dias sem poder adentrar em suas residências. Então, fica aqui um pedido especial para que a assistência social e a Defesa Civil também dê uma atenção lá para o pessoal ali da vila em Santa Teresa. Eu gostaria de falar que o nosso município, em vista de alguns municípios vizinhos, presidente, muitas pessoas perderam tudo, inclusive suas casas. No nosso município, a gente teve muitas barreiras caídas, pontes arrancadas, algumas casas entrou água, algumas pessoas perderam muitos bens materiais, mas deixo aqui registrado a minha solidariedade a todos os municípios atingidos fortemente por essa enchente. Em especial aí a solidariedade a Antônio Carlos, Angelina e Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça, entre outros. Gostaria de citar sobre a questão do CI, aqui no centro do município, que o prefeito já se manifestou nas redes sociais, dizendo que tem um laudo de um geólogo e que também as salas ali comprometidas não serão utilizadas, mas deixo aqui a minha sugestão para que os pais que consigam ficar com seus filhos em casa, fiquem, para que a gente evite transtornos maiores.
É muito triste ver a nossa cidade do jeito que está, do jeito que ficou, mas aos poucos vamos nos reerguendo e arrumando a nossa São Pedro de Alcântara, bela como era. Uma boa noite e uma ótima semana a todos. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, nossos assessores, público que nos assiste presencialmente e remotamente. Boa noite a todos. Inicio minha fala também um tanto redundante quanto às falas da vereadora Terezinha e Tatiana. Endereço meus parabéns à nossa administração municipal pelo excelente trabalho que prestou na assistência às famílias vítimas, né, do ocorrido em função da condição climática que nos pegou de surpresa na semana passada. Não diria de surpresa, porque hoje a gente já tem a ciência a favor e já estava avisado que teríamos um alto índice de pluviometria. Então, parabéns em especial a todos aqueles que tiveram solidários, né? Novamente citando a administração, a nossa Defesa Civil, que atuou em conjunto com a Defesa Civil Estadual, Secretaria de Obras prontamente atendendo, né? O próprio secretário Ricardo, em especial, a gente sempre vê ele aí com a mão na máquina, ele mesmo pilotando as máquinas em caso de necessidade. A gente sabe que nem todas as famílias puderam ser atendidas de imediato. Como a vereadora Terezinha falou, os trabalhos ainda estão em continuidade e até o município se portar ainda organizado como ainda leva um bom tempo. Parabenizo também as empresas de companhia elétrica, aqui a Cerege, a Celeste, que estão à medida que vão liberar os acessos, já estão religando as residências e empreendimentos, bem como as empresas de telefonia, que estão fazendo o mesmo trabalho. Gostaria de pedir também uma atenção especial, como citou a vereadora Tatiana, às famílias que estão em situação de vulnerabilidade, em especial moradores da vila, que estão hoje limitados de acessarem suas casas, né? Que se resolva o quanto antes a situação, em primeiro lugar, garantindo a segurança desses moradores e endereçando a eles a linha de crédito, que seja de benefício da assistência social, aluguel social, para garantir a dignidade dessas famílias. Falando ainda em chuva, em prevenção, em catástrofe climática, quero registrar também parabéns aqui ao trabalho do professor Arthur Nani, que é professor da disciplina de Recursos Hídricos da Universidade Federal de Santa Catarina, que implantou aqui em nosso município uma estação de monitoramento do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais. Ela está junto ao posto de saúde aqui de São Pedro, e entre os dias 22 de novembro e dia 2 de dezembro, ela registrou 617 milímetros de chuva no nosso município. Realmente é muita água para uma semana. É tipo de volume pluviométrico que às vezes não acontece num semestre, e aconteceu em uma semana no nosso município. Deixo aqui atenção também para a gente voltar a debater a questão da prevenção. Como eu tenho falado recorrentemente aqui nessa tribuna, com relação em especial ao nosso rio, eu desconheço, depois do prefeito Salésio Zimmermann, alguém que tenha feito algum trabalho de monitoramento e prevenção do nosso rio Maruí. De dragagem, em área de assoreamento, proteção das encostas, limpezas. Lembrando que na ocasião que foi feito isso aí, ele foi processado e pagou, penou por muitos anos respondendo, mas prontamente ele atendeu uma demanda e um interesse da população. A gente não tem dúvida que sem as melhorias feitas naquela época, o bairro de Santa Teresa teria um volume de água muito maior, vide a retificação do trecho dentro do hospital. O próprio bairro da Boa Parada também tinha um monte de calhaus de pedra atrás do Mercado Paulo e foram retiradas aquelas ilhas de pedras. Tudo isso aí reutilizado na construção de cabeceiras de pontes. As pontes antigamente eram de madeira, tinham a base muito mais próximas umas da outra, o que eram naturalmente represas. Então, se a gente não teve uma catástrofe, uma situação muito pior, foi por conta de um trabalho que foi feito lá atrás. Então, gostaria de chamar a atenção da nossa administração para que voltasse a fazer um trabalho preventivo, né? Aproveitar a situação de decreto, de utilidade pública, que se identificasse os pontos de maior assoreamento, de acúmulo de areia no leito do rio, e fazer a dragagem desses pontos para oferecer mais segurança à população. Faço questão de frisar, como eu falei em outras situações, em que o governo federal realizou cortes que vão acarretar no nosso município também. Essa situação a gente tem também na área de prevenção de catástrofe climática, que o governo atual ele fez um corte de 95% para o orçamento do ano que vem. Ele já não utilizou dos 54 milhões que estavam em caixa para esse ano, usou apenas 19 milhões.
Então, ou seja, não tem uma preocupação do governo federal com o estado de Santa Catarina, né, um estado que tem muita condição de adversidade climática ao longo dos anos, seja por inverno, neve, no verão temporais. A gente aqui é um lugar que recebe ciclones tropicais com certa frequência, ultimamente. Então, vamos ficar atentos a esse orçamento que vai fazer falta, né? Ainda mais agora a cidade precisando ser reconstruída. Realidade que não é só de São Pedro de Alcântara, de todos os municípios do entorno, como citou a vereadora Tatiana. E aqui eu gostaria também de falar de uma situação que pais vieram atrás de mim perguntando de um certo descontentamento com relação às turmas de formatura do Adalberto Tolentino de Carvalho. A gente tem lá 2 turmas, né? Então, alguns alunos de uma turma vieram me reclamar porque sofreram algum tipo de bullying, porque uma turma não tem condições de fazer um passeio, a outra vive uma situação diferenciada. Outras já contam, falaram, porque essa turma tem crianças com necessidades especiais, né? Algum tipo de preconceito. Eu acho que fica a minha indicação para a educação municipal, de quando pensar as formaturas, né, que pensem no processo de integração e de inclusão, e não em segregação. Que isso aí as crianças vão levar para o resto da vida. E por hoje seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Daniel Rodrigues. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, assessores, público presente, Patrícia e público que nos acompanha remotamente. Então, assino a tribuna nessa noite, não diferente dos demais colegas, né, para tratar do ocorrido da última quarta e quinta-feira, que lamentavelmente, né, São Pedro de Alcântara e outros municípios aqui da região foram atingidas pelas fortes chuvas ocasionadas, estragando muita coisa por todo o município. Muitas casas atingidas pelas águas, muitas barreiras caíram, atingiram e colocaram residências em perigo, muitas estradas danificadas por quedas de barreiras, desmoronamentos de bases, enfim. Muitas famílias perderam muita coisa. Mas, felizmente, não tivemos vítimas fatais em nosso município. Quase, mas não tivemos. Então, diante de todo o ocorrido, vale lembrar que o sinal de alerta ainda é válido, ainda é importante, tendo em vista que na última noite choveu bastante e a previsão para os próximos dias ainda é de chuva, em volume menor, mas ainda é de chuva. E nesse momento, né, triste, também a gente tem que agradecer e ser solidário. Agradecer a todos que ajudaram, aqueles que mais precisavam, vizinhos ajudando vizinhos, o Poder Executivo, exemplarmente, de São Pedro de Alcântara, e toda a equipe de secretários, coordenadores, servidores, enfim, voluntários, atuando muito prestativamente com a população. Forças públicas, também, como Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, enfim, é difícil até falar e esquecer de muitas pessoas que hoje, né, a Samai, a Celeste, a Cerege, como mencionado por outros vereadores aqui, a ação social, que fez a captação e também a distribuição para aqueles que mais estavam precisando. Enfim, é um momento de agradecimento especial a todos que já ajudaram e que continuem colaborando e ajudando para que seja repassado para os mais afetados. E diante desses fatos, senhor presidente, ocorridos, também vale destacar que, historicamente, já tivemos enchente de nível muito maiores de água, né? Se não me engano, 97, 98, precisamente, acho que 98. Um alcance de muito mais casas. E, estranhamente, casas que não haviam sido atingidas naquela de um volume muito maior, nessas foram. Então, foram afetadas, sofreram danos. E como poder público, a gente precisa tomar ações, né? E primeiro e urgente, como o vereador Vinícius já vem há um bom tempo falando, e isso é uma demanda que todos nós vereadores solicitamos,
primeiro agora é remediar, fazer, eu acho que uma limpeza, né, do rio, das árvores caídas, daqueles locais que ficaram muita areia, tem lugar que está um nível de água muito baixo, enfim, está obstruindo o rio. Então, primeiramente, de forma a remediar essa limpeza, ela é muito importante, e a prevenção, né, para a prevenção no desassoreamento, né, do rio, é muito importante, e a gente vê agora, né, nesse momento que passamos, o quão também é importante o respeito à legislação, os recuos do rio. Se é 30 metros, é 30 metros. Se não pode botar aterro, não pode botar aterro. Se a ponte tem que obedecer uma cabeceira para não represar a água, tem que ser feito. Não adianta, é nessas horas que a gente vê isso acontecer, e graças a Deus não tem fatalidade, mas poderia ter. Então aqui a gente sabe que a fiscalização do nosso município, ela precisa de mais apoio, né? As pessoas precisam entender que quando há na legislação alguma indicação de recuo é porque algum estudo técnico foi realizado, né? Enfim, eu acho que vale essa atenção, e nós como poder público temos que ser firmes nessa situação. Por quê? Porque raramente acontece, mas quando acontecem, danifica e estraga muito, né? Então, uma prevenção nas margens, nos afluentes, de forma preventiva, seria muito interessante. E uma atenção especial para aqueles, como falado aqui, algumas famílias ainda não puderam voltar para sua casa com riscos, né? Claro que no primeiro momento a retirada da casa, por questão de segurança, é essencial, precisa ser feito, mas que o retorno para essas casas seja de uma forma mais segura, e que o estudo para essa solução possa ser um estudo que seja efetivo e não apenas um paliativo, que seja resolvido de uma vez por todas, nem que demore um pouco mais, mas que seja resolvido. É esse o meu apelo para o Poder Público Executivo, que está de parabéns por todas as ações que foram tomadas até o momento. Seria isso, senhor presidente, por essa noite. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Roberto Henrique. Quero cumprimentar o presidente, em nome dele, os que compõem a mesa, nossos colegas nobres vereadores, vereadoras, público que nos assiste e que está acompanhando pelo site. Então, senhor presidente, o que eu venho acender a tribuna hoje, já os vereadores que me antecederam falaram muito bem do problema de São Pedro, dessas enchentes. Mas é assim, ó, o que me preocupa é que o povo está com ansiedade. Eles querem, tem exemplo que queiram que resolva de um momento para o outro. E não tem condições. A ansiedade eu sei que é triste. A gente fica até angustiado. Hoje eu tive o prazer com o vereador Vinícius, vice-prefeito Luciano, fazendo uma visita numa residência de um colega nosso, ali na rua Altamiro Eufrásio, e o estado se encontra realmente lamentável, não é fácil. Aquilo ali foi problema seríssimo, com as casas ali que eles estão fora, e eles demonstraram muita ansiedade por ter saído. Eu sei que é difícil da sua residência ir para outra residência, não é fácil, gente. Eu não queria estar na pele deles. Teve momentos ali que eu fiquei até bem emocionado pela aquela pedra ali, não sei se alguém esteve lá vendo, quando ela deslizou. Se ela viesse em direção à casa, ali ia dar prejuízo muito grande e talvez óbitos. Mas graças a Deus e graças a Nossa Senhora, que não foi, deu tudo certo. Mas como já falaram aqui, já agradeceram também, eu quero agradecer, deixar aqui para o prefeito Charles, o vice Luciano, incansável, trabalhando nesse município incansável aí para tentar a recuperação, a substituição de estradas. Então eu parabenizo eles, que são incansáveis.
Só que também eu pediria também o cuidado assim, ó. Equipamentos à noite, eu sei que é emergencial, mas às vezes o emergencial se transforma numa fatal. Tem que tomar cuidado. Porque eles estavam trabalhando à noite ali no Cubatão, desobstruindo ali com as máquinas, e caiu uma árvore bem perto da máquina. Aí se torna uma fatalidade. Né? Então não adianta, a gente tem que fazer as coisas com o pé no chão e pensar bem, para não acontecer o pior. Aí depois de acontecer, aí não adianta, o leite não volta ao copo. Então nós temos que tomar muito cuidado, mas eles foram incansáveis. Tá? Eles trabalharam mesmo, não só eles, toda a equipe. Eu quero parabenizar, como foi parabenizado aqui a vereadora Tatiane, o vereador Daniel, que passaram aqui, falaram muito bem. E olha, desde o pequeno até o último lá, foi bem relatado aqui. Então, eu só deixo aqui essa deixa aí para tomar mais cuidado à noite. Porque os equipamentos também, né? Nessa chuva, ninguém sabe. A terra não filtra, ela está mole. E de repente pode haver mais uma fatalidade querendo salvar outras pessoas. Então tem que tomar cuidado. Seria isso, meu muito obrigado, presidente, e uma boa noite a todos. Boa noite, vereador. Concedo a palavra ao Odair Laurentino. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, demais vereadores e vereadoras e o público que nos assiste nessa noite. Eu subo à tribuna esta noite para falar sobre essas enchentes, que é uma tristeza para muita gente, né? Muita gente atingida. E, assim, na próxima sessão, nós deveríamos fazer um documento para os órgãos competentes para ver se nós conseguimos dar uma limpeza no rio, né? Como falou o Vinícius, né? Que o pai dele na época era prefeito e fez muito bem o trabalho naquela época, né? Então nós deveríamos fazer um documento para os órgãos competentes. E outra coisa também, presidente, eu gostaria de fazer, na próxima sessão, vou fazer uma indicação para todos os moradores que foram atingidos, para isentar eles do IPTU. Eu vou fazer um requerimento para a próxima, uma indicação, para isentar eles. E na minha rua ali foi 7 moradores que perderam praticamente tudo. Então, acho que na próxima sessão eu vou fazer um requerimento pedindo essa isenção do IPTU, de todos os moradores do município. E agradecer também a todos os secretários e demais pessoas que estão na frente da prefeitura ali, pelo belíssimo trabalho, e era isso. Boa noite a todos. Vereador. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos para o encerramento. Encerra a presente sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão e a última sessão ordinária, dia 20 de 2022, a ser realizado dia 12 de dezembro de 2022, em horário e local regimental. A todos que nós acompanhamos, muito obrigado e boa noite.